Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Olha, interessante, eu vou começar dos gnósticos, até vou mencionar uma parte aqui que eu vou pedir a Fabi para falar, porque os gnósticos navegam demais no tema do feminino sagrado, que o Dan Brown também vai explorar. Por quê? Então vamos começar. Quando o cristianismo começou, ele começou judeu. O cristianismo foi uma corrente que saiu do judaísmo. E o antissemitismo já está presente há muito tempo. Já conversamos de antissemitismo aqui, até quando veio o Ravissani aqui, não é? Antissemitismo, para quem está em casa, é esse preconceito, esse racismo direcionado aos judeus. Embora a rigor antissemitismo é qualquer pessoa que seja semita, ou seja, o preconceito contra o muçulmano também, etimologicamente falando, seria um antissemitismo, mas historicamente falando, o antissemitismo está setorizado nos judeus. Tá. Qualquer coisa que eu fizer contra o negro é racista, contra a mulher, misoginia, contra o judeu, antissemitismo. E o antissemitismo já está de longa data. Os judeus já sofrem, muitos tentando matar o povo de Israel, acabando com Israel, o judeu não presta, aquela coisa toda. O cristianismo nasce num berço judaico. E Jesus e os apóstolos eram judeus. Os primeiros conversos do cristianismo eram judeus. A primeira igreja que os cristãos conheceram foi a sinagoga. Jesus foi circuncidado, Jesus era aquela galera toda do Novo Testamento ali, com provável exceção para Lucas, eram judeus. Ponto. Tá certo? E o evangelho que os apóstolos começaram a pregar era um evangelho que ele tinha problema dos dois lados. Porque para o judeu falar que o Messias era divino e morreu na cruz do Calvário para nos libertar, isso era uma sandice. Era uma coisa tão estúpida, como se eu defendesse uma coisa aqui que você ia falar assim, poxa, eu gosto, Rodrigo é meu amigo, mas nunca mais eu posso trazê-lo aqui. Depois que ele falou isso, porque a pregação cristã no início, ela era terrível. Lembra que eu estou falando de uma época em que a crucifixão era uma coisa tão séria que a palavra crux em latim era um xingamento. Você queria amaldiçoar o outro assim, crux. Então esquece essa ideia de cruz que você tem hoje aí de cruz vermelha, ambulância, que a cruz, maldita, amuleto que expulsa o demônio, o vampiro, a cruz era uma coisa hedionda. Ninguém queria saber de morrer em cruz. Havia 5 formas cruéis de Roma condenar uma pessoa. Você tinha o degolácio, que era cortar a cabeça da pessoa. Você tinha o daminácio ad bestias, que é quando você jogava a pessoa aos animais selvagens. Você tinha o cremácio, que é quando a pessoa era queimada. Viva. O lapidácio, que era quando a pessoa era lapidada, era apedrejada. E a crucifixão. E esse era o pior tipo que tinha. Que era mais demorado. Que era mais demorado, você está entendendo? E você falar que Jesus morreu na cruz era uma coisa terrível. Terrível. Os judeus não aceitavam isso. E muitos deles começaram a expulsar os cristãos da sinagoga. Só que quando eles se voltavam para o mundo pagão, o mundo grego, eles também não aceitavam isso. A mensagem de Jesus era uma mensagem muito pobre para a ocasião. Falar que Jesus ressuscitou, vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele falava que só um homem covarde e de espírito de escravo aceita desaforo e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Nossa. Embora Aristóteles está aí há 300 e poucos anos antes de Cristo, mas a ética de Aristóteles, a filosofia aristotélica ainda dominava o mundo da época, igual Clarice Lispector. Morreu, mas até hoje as frases dela estão por aí. As delas que não são dela também. As delas que não são dela também, exatamente, né? Então, o que acontece? Era revoltante para o mundo pagão a mensagem de Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso era absurdo. De acordo com Teógenes, um homem nobre é aquele que é bravo, herói, até na hora da morte. Ele não tem medo da morte.
E se você olhar toda a forma como a mitologia grega coloca a história dos heróis, você pega Hércules, você pega honra, os né? mitos, sempre com honra, né? Aquela questão, não vou ceder. Exato. Quem fica com medo da morte é o medíocre. E Jesus fica com medo de morrer. Ele pede ao Pai para afastar dele o cálice, ele sua sangue, ele deixa a cruz cair. Esconde a fraqueza não dele, esconde. né? Então esse Jesus, ele não era uma propaganda politicamente correta. Então, o que eles faziam? Eles já não se sentiam mais judeus porque estavam sendo expulsos da sinagoga como hereges porque ensinavam que o Messias era divino e morreu. Isso era considerado heresia. No mundo pagão, eles também não podiam ser aceitos porque você vai falar de um líder que morreu crucificado e ressuscitou, isso é uma estupidez que tinha a ressurreição. Então o que eles fizeram? Eles quiseram criar um cristianismo mais palatável ao mundo greco-romano. Mais místico? Mais místico, mais aceitável. Sim. Nota de rodapé, a grande tentação de muitos líderes religiosos hoje que querem tornar o cristianismo uma forma mais aceitável aí fora. Então tem muita gente adorando a pílula, como é que o pessoal fala? Dourando a pílula, você tá entendendo? Para o cristianismo ficar mais bonitinho. Jesus assim, não, Jesus é um cara legal. Eu abro até um parênteses. Se eu falar hoje na faculdade de Sociologia da USP ou da Unicamp que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, eles vão, sai daqui, crente. Nossa. Mas se eu chegar na mesma instituição, na mesma faculdade de Sociologia e falar o seguinte, Jesus foi um mártir que morreu crucificado porque teve a coragem de se levantar contra os poderes de opressão do seu tempo, contra os dominadores. Defender os oprimidos. Você entendeu? Entendi. E tem muito teólogo que está caindo para essa versão socialista de Jesus. Para ser mais aceito. Para ser mais aceito. Entendi. Só que ele não era isso. E a cruz, e o pecado. Então, esse grupo, que a gente chama de gnósticos, começou a criar esse cristianismo mais místico para atrair. E qual que é o elo que eles tinham? Letra A. Eles falavam que Jesus tinha um ensinamento secreto, que só a elite dos cristãos entendia. A palavra conhecimento em grego é gnosis. Tanto é que você fala diagnóstico, gnosis, conhecimento, gnosis. Gnosco, conhecer, eu conheço. Então, eles chamavam-se de gnósticos, aqueles que têm o conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto foi dado apenas para alguns. Isso atraía os pagãos. Claro. Aí eles começaram a escrever vários evangelhos apócrifos, completando aquilo que os evangelhos tradicionais não tinham. A infância de Jesus, aquela coisa toda. E nesse contexto também era importante enaltecer o sagrado feminino. Porque as religiões pagãs, diferente da religião bíblica, ela tinha muito enaltecimento da mulher. Era Artemis... Sim, tinha uma equivalência muito grande da mulher. Mesmo porque o sexo era uma coisa muito enaltecido, o sexo entre deuses. E esse Jesus assexuado... A colheita, também ligado à sexualidade. Exatamente, esse Jesus Maria Madalena, assexual não era bom. inclusive nessa época começaram as primeiras teorias de Maria Madalena, inclusive ser um contratipo de deuses, de deusas. Sim, aí que entra o feminino sagrado. Exatamente. Se ela tivesse também... Sim, ela era uma construção, era associada a ela. Existem vários pesquisadores que mostram que a Maria Madalena vendida nesse período, ela era a junção de várias deusas greco-romanas, gregas, romanas. Tinha essa vertente. Então. Exatamente, que tinha qualidades, a bravura, a liderança, a intrepidez, a primeira que viu, a que levou a mensagem adiante. Então ela reunia características, inclusive botavam características físicas de deusas conhecidas do período. Entendi. Então era como se você levantasse ali junto com a mensagem que não era muito popular, era uma mensagem impopular, não era muito legal, mas uma coisa que atraía e que lembrava para a população da época algo que eles já conheciam, que eram justamente essas deusas místicas da civilização da época.